Fala, rapaziada. Comentar um pouco com vocês sobre a regra de 3, beleza? Isso aqui é importantíssimo, beleza? Mais especificamente, nessa aula sobre regra de 3 simples, é muito importante para as nossas provas, tudo bem? É o que mais cai, assim, na nossa prova. Haja vista que muitas vezes não vai se tratar de uma questão de regra de 3 simples, mas para resolver as outras questões, a gente vai usar a regra de 3 simples, tudo bem? Então, vamos juntos destrinchar essa parada. Quero que você faça uma coisa, sempre. Antes de começar a aula, dá um pause aí e você vai escrever no papel tudo que você sabe de regra de 3 até agora. No final da aula, você vai escrever novamente tudo que você sabe de regra de 3, para você saber quais foram os novos conhecimentos que você adquiriu a partir da aula. Show? Vamos lá. Qual é o objetivo da aula, rapaziada? Você entender o que é proporcionalidade. Você entender quando você tem que usar a regra de 3. Você entender como você vai identificar se é uma relação inversamente ou diretamente proporcional. Se você não lembra disso, eu já vou te explicar. Como montar a regra de 3 corretamente. Como resolver ela passo a passo. Como evitar erros clássicos. E, enfim, é isso. E, cara, a regra de 3, como eu escrevi aqui, é uma das ferramentas mais importantes da matemática. Beleza? Que você usa no seu dia a dia, coisa que você mais usa no seu dia a dia em matemática. E você sequer percebe, tá? Simplesmente quando você vai comprar um pão e um pão tá R$4. E aí você quer falar, tá R$2, tá? O pão. E aí você vai falar, pô, eu tenho R$6. Quantos pães eu consigo comprar? Isso é uma regra de 3. Mesmo que você faça de forma inconsciente, é uma regra de 3. E eu vou te mostrar isso, tá bom? Vamos lá, rapaziada. O que é a proporcionalidade? Duas grandezas são proporcionais quando variam mantendo uma relação fixa, beleza? Então vamos lá. Se um caderno custa R$5, dois cadernos custam 10, três custam 15. Show? Então, vamos lá. Um padrão, rapaziada. Quando elas variam de forma padronizada. varia 5. 2 variam 10. 3 variam 15. Por que é padronizado, André? Se liga, rapaziada. Aqui é caderno, aqui é preço pago total, tá? E eu não sei porque eu coloquei o 15 aqui. 3 variam 15. Vamos lá. 2 cadernos. 2 cadernos. Não é o dobro de um caderno. Mas olha só que interessante. O preço de 2 cadernos também é o dobro do preço de um caderno. 3 cadernos não é o triplo de um caderno. O preço também vai ser um triplo. Tá vendo? O preço varia de forma proporcional ao caderno, a quantidade de cadernos. Então, é uma proporção. Elas variam de forma padronizada, tá? Quando é que você vai usar a regra de 3? Geralmente quando a questão te dá 3 valores e você tem que descobrir o quarto. Por exemplo, 2 pedreiros fazem uma obra qualquer em 5 dias. Não, mentira, em 8 dias, tá? 4 pedreiros fariam em quantos? Você sabe 3 informações, né? A quantidade de pedreiros antiga, a quantidade de dias antiga e a quantidade de pedreiros atual. Você quer saber a quantidade de dias atuais nessa nova situação. E você não tem. E aí você vai fazer uma regra de 3. Geralmente é com esse cenário que você vai se deparar. Show? E aí a gente tem 2 casos para como resolver isso. Quando é uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente só multiplica cruzado. É o caso de preço e produtos. Por exemplo, 2 cadernos, rapaziada, me custaram R$18. 9 cadernos vão me custar X. Isso é direto, tá?
Como é que eu resolvo? Olha só, você pensa. Primeiro tem que me perguntar, é uma relação diretamente proporcional? Quando que é uma relação diretamente proporcional? Quando uma grandeza sobe, a outra também sobe. Eu tenho duas grandezas aqui. Eu tenho cadernos e eu tenho preço. E sempre a gente monta da seguinte forma: de um lado a gente vai botar uma grandeza, de um lado a outra. Tudo bem? Em cima a gente bota as correspondências. Então 2 vale 18, por isso eles estão na mesma linha. 9 eu quero saber, x, por isso eles estão na mesma linha. As situações, primeira situação na primeira linha, segunda situação na segunda linha. Sempre assim, tá? De um lado o caderno, de um lado o preço, de um lado uma grandeza, de um lado o outro, tá? Na primeira linha, primeira situação, na segunda linha, segunda situação. Show? Aí, beleza, a partir disso você vai se perguntar, é uma relação diretamente proporcional? O que é uma relação diretamente proporcional? Quando uma dessas grandezas sobe, a outra também sobe. E eu te pergunto, quando o número de cadernos que eu compro aumenta, o meu preço, o preço que eu pago também aumenta? Lógico, né, rapaziada? Se eu compro 2 cadernos, eu vou pagar mais do que se eu compro um só. Show? E assim por diante. Logo, uma relação diretamente proporcional. Quando é uma relação diretamente proporcional, o que a gente faz? Multiplicamos cruzado isso aqui. Show? E como é que fica? 2 vezes x, 2x. Aí coloca o sinal de igual. Igual. 9 vezes 18. 9 vezes 18 dá 160. E 2. Beleza? O 2 aqui está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 162 dividido por 2. X igual a 81. Show de bola? E agora, beleza, vocês já entenderam como eu faço uma relação diretamente proporcional. Agora vamos para a relação inversamente proporcional. Esse caso aqui. Quando uma relação inversamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Olha o exemplo. 4 trabalhadores fazem serviço em 6 dias. Como é que eu monto, rapaziada? Trabalhadores, dias. Cada grandeza de um lado. Primeira situação, 4 trabalhadores em 6 dias. 4, 6. Segunda situação, quantos dias 8 trabalhadores farão provavelmente serviço? Eu tenho a informação dos trabalhadores na segunda situação. Então, 8 trabalhadores, eu não tenho a informação dos dias na segunda situação. Eu boto x. Show de bola? O que eu faço agora? Eu ponho o sinal de igual. E agora eu tenho que perguntar sempre. É inversamente ou diretamente proporcional. Quando eu aumento o número de trabalhadores, a quantidade de dias que eu vou demorar para realizar essa tarefa aumenta ou diminui? Diminui, né, rapaziada? Quanto mais gente você tem trabalhando, menos tempo tu vai levar para demorar. Pensa só, pô, você tá arrumando teu quarto, tá? E aí, você sozinho, uma pessoa só, leva mais dias para arrumar teu quarto do que se você estivesse com mais 2 amigos. Ou seja, quanto mais trabalhadores, menos tempo. É uma relação inversamente proporcional. Sempre se pergunta isso quando você for fazer a sua regra de 3, porque muda. Lembra que quando era diretamente proporcional, a gente multiplicou cruzado? 9 vezes 8, 2 vezes x. Nesse caso aqui, rapaziada, a gente vai multiplicar reto. Então vai ser 4 vezes 6. 4 vezes 6. Coloco igual. 8 vezes x. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Então, ó, 4 vezes 6 dá 24. 8 vezes x, 8x. O 8 está multiplicando, passa para lá dividindo. 24 dividido por 8 igual a x. X igual a 3.
Entendem? Então vocês têm que saber identificar se a questão trata de uma regra de 3 inversamente proporcional ou diretamente. Se for diretamente, multiplica cruzado. Se for inversamente, você multiplica em reta. Show? Como é que eu vou saber se é inversamente, pessoal? Sempre se pergunte, se uma aumenta, se uma grandeza, se um item aumenta, o outro diminui? As relações são inversas? Se for uma relação inversamente proporcional, você multiplica em reta, tudo bem? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Show? Passo a passo, recapitulando, você vai montar a tabela. Show? Então você vai fazer grandeza 1 de um lado, grandeza 2 do outro. Show? E aí nas linhas, situação 1, situação 2. Beleza? Então, por exemplo, tenho 3 trabalhadores conseguem fazer por dia 40 blusas, tá? 3 costureiras fazem 40 blusas. E eu quero saber quantas blusas 12 costureiras vão fazer. Então, ó, grandeza 1, costureiras, tá? Grandeza 2, dias. Beleza? Montei minha tabelinha. Situação 1, tenho quantas costureiras? 3 costureiras, né, rapaziada? Show? Na situação 1, eu tenho quantos dias? 40. Confundi tudo, rapaziada. Desculpa. Aqui era roupas, né? Roupas. Ó, na situação 1, 3 costureiras fazem 40 roupas em um dia, tá? Eu quero saber quantas roupas 12 costureiras vão fazer em um dia, tá bom? Aqui é roupas, grandeza 2, roupas, tá? Então, recapitulando. Na situação 1, quantas costureiras eu tenho? Eu vou ter 3 costureiras. Ainda na situação 1, quantas roupas elas produzem em um dia? 40. Tudo bem? Na situação 2, quantas costureiras eu tenho? Eu tenho 12. Quantas roupas eu tenho? É o que eu quero saber. Eu não tenho nada, não tenho essa informação. Então, vou chamar de X. Montamos a tabela. Segundo passo, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Pensa só. Mais costureiras vão fazer mais roupas ou menos roupas que menos costureiras? Quanto mais costureiras eu tenho, mais roupas eu vou conseguir fazer em um dia. Show? Então é diretamente proporcional. Mais. O que eu faço quando é diretamente proporcional? Eu multiplico o cruzado. Então, ó, multiplico o cruzado. 12 vezes 40. 3 vezes x. 3 vezes x. 3x. 12 vezes 40 é igual a 480. 480 dividido por 3. Faço 3, que está multiplicando e dividindo, né? X igual a 160. O passo final era resolver a equação. E sempre responder 160, o que? Roupas. Sobretudo para quem vai fazer discursiva de matemática não erre, né, rapaziada? Tem que ser assim. Show, fechamos, tá? Espero que você tenha entendido. Quais são os erros que vocês mais cometem? Não verificar se é diretamente ou inversamente proporcional e multiplicar cruzado direto. Isso muda, porque se for inversamente não é cruzado, é em linha. Montar a tabela errada, então vocês se embolam na hora, botam esses números aqui em lugares errados. Esquecer de inverter na inversamente proporcional. Errar a multiplicação cruzada. E esquecer a unidade da resposta. Vocês botam só 160. E aí o pessoal que faz discursiva perde ponto. Tem que colocar 160 roupas. Show? Enfim, se você domina a regra de 3, rapaziada, como eu disse, você vai conseguir fazer porcentagem, escala, velocidade média, problemas de física, muitos problemas de física, tá? E basicamente boa parte do Enem, do EPICAR e do Colégio Naval, tá? Então,
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês entenderam tudo aí, coisa linda. Se não entenderam, pode mandar dúvida pra mim. Fala o que vocês quiserem. Sempre, tá bom? Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus.